O pecado ele não é apenas um ato isolado. Ele tem como um significado da palavra mesmo errar o alvo. Porém, o pecado ele nos corrói por dentro. Ele mancha a nossa alma, ele afeta, abala o nosso corpo físico e nos afasta do Espírito de Deus. E assim foi com Davi. Davi, num momento de dor e sofrimento, escreveu o Salmo 51, depois de ter cometido um pecado com Batseba e ser advertido pelo profeta Natan. Hoje nós vamos avaliar o significado, o que é a consequência que o pecado traz. E também quero te dizer que há uma solução, que há uma forma de nós sermos restaurados completamente desse pecado que tanto nos aprisiona. Oi, meu nome é Amanda Silveira. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Salmo 51, que é um salmo que Davi escreveu após ser confrontado por Natan sobre um pecado que ele havia cometido. E acho que ele não tinha meio que se dado conta, sabe? E aí, no meio dessa dor, desse sofrimento, Davi foi e escreveu o Salmo 51. A história de Davi e Batseba está localizada em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Para quem nunca sabe, Davi, ao invés de ir para a guerra, ele decidiu ficar ali no palácio, enfim, e visualizou Batseba tomando banho. E quando ele olhou Batseba tomando banho, ele instantaneamente já pecou em seu coração. Só que ele não parou por aí. Ele poderia ter parado ali. Ele continuou e ele cometeu o ato de adultério, pois ela era casada com um de seus soldados, inclusive, e depois ele ainda arquitetou a morte desse soldado, além de Batseba ter sido engravidada e ele ter perdido o filho. Enfim, são altas consequências. E a gente vai se basear nessa história sobre pecado. Eu vou trazer algumas outras coisas, mas eu quero me basear nesse salmo porque é sobre essa história de Davi. O pecado, gente, ele não é apenas um ato isolado, então, né? Ele nos corrompe por inteiro, ele nos consome. Nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Somos alma, corpo e espírito. E quando o pecado vem em nós, o pecado deliberado, né? Nós somos atingidos em todas as esferas. E o pecado, ele tende a destruir o homem de dentro para fora. Porém, a gente vai ver que a graça de Deus restaura tudo isso completamente. Até porque Davi foi dito homem segundo o coração de Deus. Como um homem segundo o coração de Deus cometeu um ato assim? E aí a gente vai entender que Davi, mesmo cometendo esse pecado, ele se arrependeu profundamente, amargamente, não colocou culpa em ninguém. Ele assumiu a sua culpa. Ele se colocou no lugar, não se colocou no lugar de vítima. E ele falou: eu pequei, diferente de Adão e Eva, né? Adão falou para Deus: a mulher que tu me deste. E aqui não, Davi, ele reconhece o pecado, ele pede perdão, enfim, ele se debruça. E um dos motivos dele ser um homem segundo o coração de Deus. Então, aqui no Salmo 51, eu vou ler aqui o versículo de 1 a 5. Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa, teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Nesse início aqui, antes de eu entrar nos 3 pontos, né, que eu vou falar sobre o corpo, a alma e o espírito, o que a gente consegue analisar é Davi falando para o Senhor compadecer dele, né? Usar da misericórdia que ele tem. A misericórdia de Deus, ela aponta para a bondade de Deus. A misericórdia significa que Deus pode nos punir a qualquer momento por todos os nossos pecados e tudo que a gente faz de errado, porque nós, naturalmente, não somos bons. Mas, mesmo assim, ele não o faz por amor a nós, por ser misericordioso. E aí ele fala para apagar as transgressões. As transgressões, gente, são rebeliões com Deus. E ele segue falando sobre iniquidade, que envolve a parte de corrupção moral. E aí também fala sobre purifica-me do meu pecado, ou seja, purifica-me para não errar ao alvo mais, né? Que é o significado da palavra. Davi, então, gente, ele reconhece que precisa de uma purificação profunda. Ele reconhece que ele pecou contra o Senhor, que fez algo mal diante dos olhos dele. Isso aqui, gente,
é uma pessoa segundo o coração de Deus. É uma pessoa que peca, mas reconhece, se arrepende e não repete aquilo. Isso envolve muito estar no Espírito. Isso envolve muita intimidade, muita comunhão com o Senhor. E agora eu quero entrar no primeiro ponto. O pecado, quando ele atinge o Espírito, ou seja, nos separa totalmente de Deus. Porque quando a gente peca, nós estamos deixando de ser puros, santos. E o que Deus é, gente? O que o Senhor é? 3 vezes santo. Ele é santíssimo. O Senhor, a santidade dele, gente, exala. A santidade dele é inexplicável. A gente não consegue entender o que acontece. Tem uma música que fala... eu não vou lembrar. Mas tem uma música que fala... lembrei. O que é que os anjos veem, os fazem se prostrar e clamar santo. Alguma coisa assim. Então, é algo que nós não conseguimos entender. A gente tem a ideia, né? A gente consegue imaginar que o Senhor é santo, só que a santidade dele, gente, é algo que ultrapassa barreiras. É algo que a gente não consegue nem imaginar, que só de pensar algo que é 1% do que ele é verdadeiramente santo, a gente não consegue imaginar ele vivendo no mesmo lugar que o pecado habita. Então entende que o Senhor e uma vida pecaminosa deliberada, né? Porque naturalmente nós já somos, não combina. Falar que é tudo para a honra e glória de Deus, glorificar o seu nome e fazer atos pecaminosos, profanação, não combina. Não pode estar junto, sabe? Não pode, não tem como. E Davi, aqui ele reconhece, ele fala, Senhor, eu pequei, eu fiz o que é mal. Tanto que ele não pecou mais nesse quesito, né? Porque nós pecamos milhares de vezes todos os dias, é que a gente nem consegue imaginar ou se dar conta disso. Só que o foco é, você pecou, você olhou, se arrepende, muda de rota, pede perdão e muda de rota. Esse é o arrependimento. E aí aqui no Salmo 51, versículo 11, diz assim, vou ler o versículo 10 primeiro. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. O pecado, então, ele rompe uma comunhão com Deus, ele traz uma escuridão espiritual. Então, quanto mais você tem uma vida pecaminosa, mais difícil é você escutar a voz de Deus, porque onde tem pecado, ele não habita. Lembra da frase de Jesus na cruz, Deus meu, por que me abandonastes? Gente, é muito pesado isso. Porque naquele momento, Jesus se fez pecado por nós. Naquele momento, Jesus estava sobre ele o pecado de todos nós. De todos, gente, de todos nós que ainda nem tínhamos nascido. O pecado do mundo inteiro estava sobre ele naquele momento. Ele estava completamente cheio de pecado e Deus não habita onde há pecado. Por isso que ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? E olha, por um instante de segundos ali, alguns momentos, Jesus não sentiu a presença de Deus e ficou transtornado. Assim deveria ser conosco, não concorda? Nós deveríamos entender que esse afastamento de Deus é algo que corrói a nossa alma, que a gente vai chegar lá. Mas aqui ele está falando assim, não me expulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Por isso que ele pede, purifica-me com isopo. Não sei se é assim que fala a palavra, que está lá no versículo 7. Esse isopo, ele era usado em rituais de purificação. Então, Davi pede essa purificação porque nós precisamos, gente, buscar a santidade dia após dia, sozinhos. Não, pela ajuda, pelo auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue isso. Pelo nosso braço, nós não conseguimos isso. E aí, quando a gente analisa essa separação, a gente pode trazer aqui Adão e Eva. Adão e Eva, quando comeram do fruto, eles se esconderam da presença de Deus. Eles perderam a comunhão direta. Gente, olha que bênção que era, tipo, todo fim do dia, Deus ia caminhando, todos os dias, para ver Adão e Eva, para ter comunhão com ele. Porém, quando eles comeram do fruto,
os seus olhos espirituais se abriram para o mundo perverso e eles se esconderam de Deus. Então o pecado ele traz essa vergonha e você tende a se afastar de Deus. E naquele momento foi o que aconteceu. Adão e Eva então trouxe consigo uma separação total do homem e Deus. E Jesus veio para restaurar essa união, para devolver essa comunhão. Um outro exemplo bíblico é o próprio Sansão. Sansão, ele agiu por puro ego, gente. Se você analisar a história dele que está lá em Juízes, é puro ego. Em momento nenhum ele agiu, como é que eu posso dizer? Em momento nenhum ele agiu pelo Espírito porque ele queria algo grandioso espiritualmente. Não, todas as vezes que ele agiu assim, era para o próprio bem dele. Tanto que o Senhor continuou com ele por muito tempo. Só que quando a pessoa se endurece, quando ela decide viver a vida daquele jeito, o Espírito se retira. E Sansão teve uma época que ele já nem percebeu mais que o Espírito não estava com ele, de tão cheio de pecado e heresias e ingratidão em seu coração. O que eu posso dizer para você é que, de tudo, o maior dano que o pecado pode nos trazer é a distância de Deus. Ele pode até funcionar socialmente, onde você vai, né, no seu dia a dia. Eu faço isso para ser aceito, só que espiritualmente você está completamente morta, totalmente afastada de Deus. Um segundo ponto, a gente vai ler aqui Salmos 51, 3 e 4. O pecado atinge a alma, que aí ele fala: reconheço minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. O pecado, ele gera peso na consciência, ele gera medo, ele gera vergonha, ele gera culpa, uma tristeza profunda, uma ansiedade. Lembra Adão e Eva, né? Eles se afastaram e começaram a sentir a culpa, o peso na alma. Só que aqui a gente pode trazer um outro caso, Caim. O interessante, gente, é que Caim, Deus o avisou que o pecado jaz à porta e cabia a Caim dominá-lo, mas ele não dominou. A alma de Caim, então, foi dominada pela inveja, e essa inveja, que é um pecado, levou a outro pecado, o assassinato do seu próprio irmão. E aí levou ele ao desespero. Tudo isso, gente, por causa da inveja, que levou ao assassinato ao seu próprio irmão. Só que o Senhor o alertou: se você não se dominar, o pecado jaz à sua porta, domine-se. Foi isso que o Senhor disse para ele. E também temos o exemplo de Judas Iscariotes, aquele que traiu o nosso Senhor Jesus. Ele, ao invés de se arrepender e ir para os braços do Senhor, ele foi incapaz de lidar com a culpa, com aquilo que ele fez de errado, levando, óbvio, a uma tragédia que foi tirar a própria vida. E aí, o que a gente pode trazer? No Salmo 32 é muito bom. Versículo 3 e 4 diz assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim dia e noite, meu vigor se esgotou como o calor da seca. O que aqui está dizendo? Que o pecado ele corrói a alma. O pecado, quando ele não é confessado, nós precisamos confessar pecados uns aos outros. E quando ele não é confessado, ele tem o poder de nos corroer por dentro, de nos adoecer. A nossa alma ela fica prostrada, ela fica abatida. A nossa alma ela fica completamente triste, presa num ciclo de culpa, de vergonha, de medo, tudo isso. Então, ele atinge o espírito que para mim é o pior, que é a separação total de Deus, atinge a alma, e quando ele atinge a alma, vem todos esses sentimentos de frustração, essa tristeza profunda, levando a outros pecados. E o terceiro ponto é quando ele atinge o nosso corpo, né, que são consequências práticas visíveis. Versículo 8 do capítulo 51. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que se regozijem os ossos
que esmagaste. O que aqui ele está falando? Ele sentiu um peso do pecado, né? Ele está falando assim, me traga um refrigério para que regozize os olhos que foram esmagados. Ou seja, ele sentiu o peso físico do pecado, porque a partir desse pecado que ele cometeu, ele gerou, como eu disse lá no início, a gravidez de Batseba, ou seja, um filho bastardo, né, que veio a óbito depois. Então, o pecado ele traz consequências. O que aconteceu depois também, a morte de Urias, que era o esposo de Batseba, e também, gente, por conta desse pecado, o Senhor estabeleceu que a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi. Então, futuras consequências ali na família, desarranjos, próprio filho perseguindo, sabe? Próprio filho dormindo com as concubinas de seu pai. A história de Davi, ela é bem pesada. E se a gente pegar um outro exemplo além de Davi, o próprio povo de Israel no deserto era uma murmuração absurda, tanto que o Senhor levou serpentes para picá-los. Muitos morreram. Só que aí depois Moisés teve que levantar uma haste com uma cobra de bronze para que olhassem para aquela haste e recebessem um antídoto, que nada mais é do que uma representação de olhar para a cruz e ver que Cristo nos cura. Então, o pecado, além das partes que eu falei já, de afetar o espírito e a nossa alma, ele traz enfermidade, ele pode trazer sim uma enfermidade, destruição do corpo e também famílias despedaçadas e morte, tudo isso por conta de um único pecado. A gente sempre tem que pegar a história de Davi como base. Só que, gente, graças à graça de Deus, existe uma restauração completa. E essa restauração completa está em Cristo Jesus, versículos 10 e 11, 10 a 12, que eu já li aqui, mas eu vou ler de novo. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Sabe, Jesus falou em João 10:10 que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa abundância nós só encontramos estando nele, sendo enxertados na videira verdadeira. Fora disso, gente, o pecado jaz à porta e cabe a nós dominá-lo. O Senhor, ele quer nos santificar por inteiro, sabe? Corpo, alma e espírito. Sabe o filho pródigo, a passagem do filho pródigo? Ele retorna aos braços do pai. Nós precisamos, então, ser restaurados completamente igual ao filho pródigo. Só que ele voltou com um pensamento de servo, só que Deus o recebeu de... Deus não, o pai, né? Mas é a representação de Deus, Deus Pai. Só que o pai dele recebeu ele de braços abertos, com posição de honra, com banquete, com tudo. E ele foi restaurado fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Somente Cristo, então, tem o poder de limpar a nossa alma, de curar e restaurar o nosso corpo e o nosso espírito. Nós precisamos estar conectados a Ele e pedir para que Ele nos sustente com um espírito obediente. Quando a gente vive em obediência, nós conseguimos enxergar a plenitude que é estar na presença do Senhor. Então, o que você entendeu de pecado é que o pecado ele tem o poder de te separar de Deus, de afetar a sua alma e o seu corpo. E um único pecado, gente, pode gerar inúmeros outros pecados, consequências para uma vida toda. Só que Cristo restaura. Cristo, naquele momento que disse Eli, Eli, lama sabachthani, ele tomou para si todos os pecados do mundo para que nós, hoje, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui embaixo que pecado tem corroído a sua alma. Entregue ele para Jesus, que Jesus restaura e cura toda a dor que há em você. Um beijo e até o próximo vídeo.